Olá pessoal, professor Saulo Santos aqui para mais uma aula de lógica de programação. Então pega a caneca de café e vamos colocar a cabeça para pensar. Se você está iniciando a sua carreira como um futuro dev, então invista na solução de problemas. Você sabia que a lógica de programação é a disciplina mais importante para um programador? Dominar linguagens, tecnologias, frameworks é o mínimo que se espera de todo dev, mas a cereja do bolo é a sua capacidade em resolver problemas. E sabe como é que você vai conseguir isso? Resolvendo exercícios de lógica de programação. Esse é o caminho, e foi por isso que eu criei essa playlist com 170 algoritmos resolvidos para você estudar e ficar fera no assunto. Nessa playlist eu proponho a solução dos exercícios usando a linguagem C. Se você está estudando Python ou JavaScript, não tem importância. Ao assistir a aula, você será capaz de entender a solução e adaptá-la para a linguagem de sua preferência. Mas vamos lá, vamos para a ideia desse exercício. O objetivo desse programa é listar os 3 primeiros números não primos, cuja soma de seus divisores resultem no número primo. Agora, se esse desafio é muito fácil para você, eu tenho um que com certeza vai te deixar de cabelo em pé. Acesse a aula número 71, tenho certeza de que você vai gostar desse desafio. Mas voltando para esse exercício, a solução deve apresentar como resposta os números 4, 9 e 16, cuja soma de seus divisores resultem nos números primos 7, 13 e 31. Basicamente, o que a gente tem que fazer é um algoritmo que analise números inteiros começando em 1 e terminando quando os 3 números que satisfazem o enunciado forem encontrados. Em resumo, a gente vai ter algo assim. Primeiro, eu inicio a variável número em 1 e a variável quantidade números em 0. Em seguida, eu crio um laço de repetição que só termina quando eu encontro os 3 números. Já dentro do laço, eu analiso. Se o valor contido em número não for primo, eu avanço e verifico se a somatória dos divisores desse número é primo. E se for, eu imprimo esse número e incremento a variável quantidade números em uma unidade. Quando essa variável chegar a 3, o programa termina. Mas antes de começar a análise do código, eu vou te pedir para me ajudar a bater os 1000 inscritos no canal. Curta esse vídeo e compartilhe no grupo de estudos de WhatsApp da escola ou faculdade. Isso vai me ajudar muito, pois o algoritmo do YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai entregar para outras pessoas. Mas vamos ao que interessa. Vamos começar a análise pela função principal do nosso código, a função voidMain. Na linha 50, temos o laço de repetição que continua enquanto a variável quantidade for menor que max. Observe que max é uma constante definida na linha 19 como 3. Repara agora na linha 52. A gente tem aqui um if que ele só é executado se o conteúdo for true. Se você tem dúvidas sobre estrutura de decisão, if, eu te indico a série especial de 3 vídeos onde eu explico como essa estrutura funciona. Voltando agora para a linha 52, o que a gente tem aqui é o seguinte, eu estou enviando a variável número para a função número primo. Note que antes de ser enviada, a variável é incrementada em uma unidade. Essa função está escrita na linha 21. Vamos dar uma olhada. Observe que o retorno da função é um bool, ou seja, a função retorna true se o número enviado for primo e false caso contrário. Números primos são aqueles que possuem exatamente 2 divisores, ou seja, 1 e o próprio número. Por exemplo, os números primos 2 e 7 só podem ser divisíveis por 1 e por eles mesmos. Já o número 1 não é primo, pois possui apenas um divisor.
você tem dúvidas sobre o tipo bool, assista a aula 4, onde eu falo sobre esse tipo de dado. E se você não entende como o laço de repetição for trabalha, assista a aula 53. Voltando à linha 52, vemos que o retorno true ou false será invertido pelo operador booleano de negação. Isso é necessário, pois o algoritmo deve desprezar os números primos e analisar apenas os não primos. Na prática, o que o operador de negação faz é inverter o resultado da função. Quando ela retorna um false, que indica números não primos, ela inverte o resultado para true. E é desta forma que a linha 54 vai ser executada. Analisando agora a linha 54, a gente vê que o objetivo dessa linha é chamar a função soma divisores, que retornará a soma de todos os divisores do número enviado como argumento. O código dessa função está na linha 35. Esse é um código simples, que tem como objetivo somar os divisores do número enviado e retornar essa soma. Se você não entende o que esse código faz, recomendo fortemente que você assista a aula número 53. Voltando agora para a linha 56, eu pego o retorno da função, que é a somatória dos números, e envio para a função número primo. Se a função número primo retorna true, significa que a somatória enviada é um número primo. Dessa forma, a gente encontra um dos números desejados no enunciado. Note que dessa vez eu não inverti o resultado da função número primo com o operador de negação, pois o nosso interesse aqui está justamente nos números primos. Nas linhas 58 e 60, eu incremento a variável de controle do laço de repetição e imprimo o número que satisfaz o objetivo do problema. E esse processo vai se repetir até que a quantidade de números alcance o valor 3. Bom, então é isso. Vamos rodar o programa e analisar o resultado. O que você achou dessa solução? Você fez alguma coisa diferente? Coloca aí nos comentários para analisar, mesmo que seja em outra linguagem de programação. Bom, antes de finalizar essa aula, eu vou te deixar aqui um outro desafio para você tentar resolver. Você deve escrever uma função que calcule a raiz quadrada de um número, mas sem usar a função sqrt do arquivo de cabeçalho math.h. Pesquise no Google sobre métodos matemáticos que fazem isso e tente desenvolver a sua solução. Este é um grande desafio de programação. Eu vou te deixar nos comentários alguns links de pesquisa que vão te ajudar nessa tarefa. É isso, fico por aqui, mas se você ficou com alguma dúvida, escreve aí nos comentários que eu te respondo.